Olá, meu querido, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada, paz do Senhor para você. Nós chegamos hoje à 15ª aula sobre o nosso estudo exaustivo sobre a carta de Filipenses. Quando eu digo exaustivo, não é porque o estudo em si é cansativo, mas porque nós estamos trabalhando com bastante calma, realmente, essa carta para que a gente possa tentar, pelo menos, pegar muitos detalhes sobre o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Filipenses. Na última aula, nós falamos sobre a alegria em servir a Cristo em comparação com os maus obreiros, aqueles que ensinam coisas erradas. E hoje nós vamos falar mais uma comparação. Nós vamos comparar hoje o lucro com a perda, aquilo que nós achamos que é lucrativo, que é aquilo que nós alcançamos com as nossas próprias forças, e depois, com o conhecimento de Cristo, tudo isso é considerado então como perda, porque conseguimos enxergar que tudo que Cristo fez por nós é muito maior do que aquilo que nós conseguimos realizar com as nossas próprias forças. Então, na continuação do que Paulo vinha falando, ele falou no versículo 3 do capítulo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Isso ele disse no capítulo 3, no versículo 3. E hoje nós vamos falar sobre os versículos 4, 5, 6 e 7. Eu não vou ler aqui no vídeo, você vai acompanhando na sua casa com a sua Bíblia, tá? Mas nós vamos trabalhar os argumentos que Paulo usou nesses versículos. Paulo, sabendo que o que ele tinha afirmado antes poderia sofrer uma refutação por parte dos judeus, né? Eles poderiam dizer assim: quem é esse aí para falar de nós? O que ele entende do judaísmo? O que ele entende sobre a nossa religião, né? Então Paulo ele teve que mostrar suas credenciais. E infelizmente, às vezes, é necessário dizer quem você é, de onde você veio, para que você consiga alcançar o respeito que lhe é por direito devido, mas até por uma falta de conhecimento ou descontentamento, as pessoas não praticam isso. Mas o fato é que Paulo ele teve que mostrar suas credenciais. Olha, eu vou mostrar para vocês que estão falando aí quem eu sou. Mas, como sempre, Paulo ele é muito cuidadoso nas palavras, ele escolhe as palavras com muito cuidado, ele é muito pormenor em tudo que ele escreve, e ele cita alguns detalhes muito interessantes. Por exemplo, ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, lá no versículo 5. E qual é a necessidade, né, de informar numa carta os irmãos de Filipenses que ele foi circuncidado ao 8º dia, né? Bom, o primeiro ponto é o zelo de Paulo pela lei, seguindo ipsis literis o que está escrito em Gênesis 17:12, que diz: o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Esse preceito depois se tornou permanente na lei, no livro de Levítico, então é uma lei permanente no judaísmo. Com essa afirmação, Paulo deixa claro que ele praticou a circuncisão como um israelita e não como um ismaelita, porque eles praticavam a circuncisão quando a criança ou menino alcançava 13 anos de idade, e não como um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que não é judeu e depois de adulto resolve seguir o judaísmo. Esse prosélito, ele era circuncidado, obviamente, então, a partir do momento que ele começava a seguir o judaísmo. Então, com certeza, depois de adulto. Então, nós temos 3 grupos aí. Um grupo que seguia exatamente o que a lei dizia, circuncidado ao 8º dia, que eram os israelitas. Aí nós temos os ismaelitas, que eram circuncidados aos 13 anos de idade, conforme foi Ismael. E aí nós temos os prosélitos, que são circuncidados quando aceitam o judaísmo. Em resumo, ele está dizendo assim, gente, eu nasci judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia como um bom judeu, então, olha, de circuncisão eu entendo, eu sei do que eu estou falando, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui.
Ele também diz no versículo 5 que ele é de linhagem de Israel, né? Sou da linhagem de Israel. Quando era necessário destacar a sua relação especial com Deus, os judeus usavam a palavra israelita, já que essa palavra tinha um sentido muito especial no relacionamento do judaísmo para com Deus, já que foi o nome que Deus deu a Jacó. Né? Lembra quando ele fala, olha, você não mais vai se chamar Jacó, agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. Israel foi o nome que Deus deu a Jacó, e toda a herança de sua descendência vinha debaixo dessa promessa que estava sobre o nome Israel. Os ismaelitas, eles podiam traçar a sua descendência até Abraão, já que Ismael ele foi gerado por Abraão, né? Filho de Abraão, desculpa. Os idumeus podiam traçar a sua ascendência até Isaque, porque eles eram descendentes de Esaú. Mas só os israelitas, e aí que é interessante, podiam traçar a sua descendência até Jacó, a quem Deus lhe tinha dado o nome de Israel, chamando-se a si mesmo israelita. Paulo, então, ele destacava a pureza absoluta da sua descendência. Ele falava, olha, eu sou de linhagem israelita, a minha descendência, ela é pura. Por quê? Porque ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era uma das principais tribos de Israel. Benjamim era o filho de Raquel, a esposa, né, se você conhece a história, predileta de Jacó. Dos 12 patriarcas, dos 12 pais das 12 tribos, somente Benjamim nasceu em Belém, na Terra Prometida. Se você quiser olhar de curiosidade, está lá em Gênesis 35:17. Da tribo de Benjamim provinha o primeiro rei de Israel, Saul, ele era um benjamita. E o nome Saulo vem de Saul, Saul. Quando as tribos se separaram, a tribo de Benjamim, lembra quando deu aquela divisão das 12 tribos, aí ficou o reino do norte, o reino do sul, 10 tribos para cima, 2 tribos para baixo. Quando aconteceu essa divisão, a única tribo que ficou do lado de Judá foi a tribo de Benjamim. Foi a única que permaneceu fiel a Judá. A tribo de Benjamim tinha um lugar de honra na linha de batalha. Havia até um grito de guerra que era: após ti, ó Benjamim. Esse grito, se por curiosidade você quiser conferir, está lá em Juízes 5:14 e Oséias 5:8. A festa de Purim, que comemorava a libertação, né, que narra o choro de Ester e cuja figura central era quem? Um benjamita chamado Mardoqueu. Então, quando Paulo afirma que pertence à tribo de Benjamim e que ele é um verdadeiro israelita, ele afirma quem ele é no seu DNA. Então ele está falando, olha, eu sou benjamita, eu sou israelita. Eu fui circuncidado ao 8º dia, ele está invocando, sabe, aquele DNA de quem ele é. Então ele fala, olha, eu sei do quem eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Eu sou israelita, eu sou benjamita, eu sou um judeu no sangue, no DNA. E até um determinado momento, Paulo destacou, inclusive, esses privilégios de nascimento. Porém, ele destaca, a partir de agora, o que ele alcançou no judaísmo por zelo e amor a Deus. Então ele divide em 2 grupos, o que ele alcançou por herança e o que ele alcançou por zelo. O que ele alcançou por zelo, por opção própria? Ele era um hebreu de hebreus. O que significava isso? No tempo de Paulo, milhares de judeus estavam espalhados pelo mundo, e nas nações em que viviam, eles procuravam preservar as suas tradições religiosas. Mas, como eles estavam longe de casa, eles acabavam perdendo a prática no seu idioma, porque eles não falavam hebraico com os gregos, né? A língua principal da época era o grego. É como se fosse o inglês nos dias de hoje, né? Mas era uma língua muito falada. E o hebreu não. Quem falava hebreu eram os hebreus. Então o hebreu não era só o judeu de nascimento, mas também aquele que mantinha o conhecimento da língua hebreia, que era a língua dos seus antepassados. Por isso que ele diz, eu sou hebreu de hebreus.
Paulo afirma não só que ele é um judeu de sangue, mas também um judeu que falava hebreu. Ele tinha nascido numa cidade pagã do Tarso, mas foi a Jerusalém para ser educado por Gamaliel. Está lá em Atos 22:3. Então ele foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, aprendeu o idioma nativo, né, dos hebreus, e ele falava fluentemente hebreu. Por isso que ele diz, olha, eu sou hebreu de hebreus. Paulo afirma que não era só um judeu, mas um judeu que falava hebreu, ou seja, hebreu de hebreus. No que diz respeito à lei, Paulo era fariseu. Paulo ele faz uso dessa expressão, né? Olha, eu sou fariseu de fariseus. No que diz respeito à lei, eu sou fariseu. Então, ele usa muito essa expressão, ele fala muito sobre isso. Os fariseus não eram muitos, nunca foram mais de 6.000 homens, mas eram os líderes espirituais do judaísmo na época. O nome fariseu significa os separados. Os fariseus se separavam da vida comum e das tarefas comuns para uma única finalidade: consagrar as suas vidas à observância dos detalhes mais mínimos da lei. Paulo destaca o fato de ser um judeu que teve sua religião ancestral, inclusive o idioma, e de ter consagrado sua vida inteira a uma observância rigorosa e incondicional da doutrina judaica. Por isso ele fala, né, fariseu de fariseus, né? Ele não era só um fariseu, ele era um fariseu realmente ao extremo. E ele era muito zeloso quanto à sua religião, né? Para o judeu, a maior qualidade religiosa era o zelo à lei, a tudo que a lei dizia. Finéias, por exemplo, por ter salvado o povo da ira de Deus, ele recebeu um sacerdócio eterno pelo seu zelo. O salmista fala lá no Salmo 69:9, o zelo da tua casa me consumiu. Paulo tinha tanto zelo que tinha tentado varrer os adversários do judaísmo, que no caso era a igreja. Paulo sempre deixou claro que antes odiava a igreja, mas que tinha procurado eliminar a igreja, mas agora servia a igreja, né? Então ele odiava muito a igreja, mas depois ele começou a servir essa igreja. Dessa maneira, ele deixou muito claro ter conhecido o judaísmo em toda a sua intensidade e todo o seu fanatismo, porque quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Saulo estava lá, ele participou daquilo, né? Ele estava presente naquele momento, né? E citamos apenas Estevão, mas com certeza Paulo ele participou de muitos eventos desse tipo. Quanto à justiça que podia obter-se pela lei, ele era irrepreensível. A palavra grega usada aqui é a palavra amemptos, que significa realmente irrepreensível, né? Sem possibilidade de repreensão. Sendo assim, o que Paulo afirma é que não existe nenhuma exigência da lei que ele não tenha praticado de maneira completa. Ele era um judeu praticante, podemos dizer assim. Em resumo de toda essa história de Paulo, de sua descendência e de sua prática da religião judaica, nós podemos dizer que ele era um judeu exemplar, um hebreu de hebreus, como já foi dito. Ele falava a língua hebraica, ele praticou com zelo a lei, ele era irrepreensível no tocante aos preceitos da lei. Mas também é interessante notar que ele não fala só da herança e tradições, mas também que ele optou por servir ao judaísmo, né? Não foi só uma questão genética, mas ele optou servir ao judaísmo, ele quis tornar-se um fariseu. E isso mostra quem ele era, né? Quem era Paulo. Concluindo, então, Paulo ele poderia ser um cristão arrogante, né? Porque, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Ele fez uma faculdade de teologia muito boa, né? Ele podia chegar dando carteirada nos irmãos, mas não. Quando ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, ele considerou que tudo que ele considerava antes agora era perda. Tudo que ele achava importante para ele agora era perda. Tudo que ele achava que era lucro, comparado com o preço que Cristo pagou, não era nada.
É importante destacar que o texto não diz que não possamos ter realizações pessoais na vida devido a nossas heranças ou dedicações, mas que devemos entender que, comparado a Cristo, todo o lucro que pensamos ter é perda. Se a gente botar numa balança, né? Tudo que a gente conseguiu ou tudo que a gente herdou, aí eu comparo com Cristo. Aí não tem como. Aí é perda pura, né? Então Paulo demonstra aos judeus de Filipenses que ele tinha o direito a falar sobre a circuncisão. Ele não fala como alguém que não conhece, mas ele fala como alguém que viveu, presenciou o interior da religião judaica e do farisaísmo. Ele sabia que o único caminho para a paz era abandonar os lucros e assumir as perdas. É uma matemática que não bate, é uma matemática que racionalmente não funciona, mas que nos salva e nos alcança pela graça de Cristo. Eu te convido a entender e a comparar tudo que você considera como lucro e importante e botar no balança comparando com aquilo que Cristo fez por nós. E você vai conseguir, como Paulo, entender que tudo comparado a Cristo é perda. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.